Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu não sei quem está aqui. Aqui nós temos a linda e maravilhosa Dabs. Ah, bondade sua. Prazer, gente. Obrigada pelo convite, Mick. Nada. É aqui onde o Nemesis disse que ia soltar uns rojões amigos. Esse rojão eu tô vendo que vai ver na minha cara. Dabs, Oi. Vamos lá, fale. Quem é você para nós? Bom, gente, prazer. Eu sou Dabs, eu sou virologista e eu sou divulgadora científica lá no DLC Ciência, que é um canal do YouTube que faz também essa relação entre ciência e jogos, né? Super legal. Mas aqui eu tô mais com o meu papel de virologista pra conversar com o Mick enquanto a gente joga Resident Evil e extrair o que a gente tem de ciência nesse jogo, né? A franquia do Resident Evil parece uma coisa muito simples, né? De tipo, vamos atirar pra matar zumbi. Mas, na verdade, ela traz bastante temas que são muito legais de abordar. Na vista da virologia, da epidemiologia, da ética em experimentação. Uma série de temas que a gente vai conversar aqui. Né? Quanto à minha formação, eu sou bióloga pela Unicamp. Estou fazendo meu doutorado agora em genética e biologia molecular, também pela Unicamp. Com foco em imunologia e virologia. E, atualmente, eu estou aqui na Bélgica, fazendo também um doutorado aqui na Bélgica. Na mesma área de microbiologia e imunologia. E trabalho com vírus, amo vírus de paixão, vim pra virologia por causa de Resident Evil. E, como tá na descriçãozinha da live, trabalhei com Covid também. Não é a minha grande especialidade, mas também tive a oportunidade de trabalhar e dá pra responder algumas dúvidas se vocês tiverem. E é isso. Vamos... E sabe que engraçado disso da Dabs ter falado? Oi. Eu me interessei na biotecnologia por causa de Resident Evil e Jurassic Park. Eu falo, gente, são essas mídias aí que estão puxando toda a galera pra ser cientista. Sim, cara. Só que é engraçado que ela pegou o caminho dos vírus e modificar geneticamente. Aham. Pra você ver como dá pra gente observar a mesma coisa de formas completamente diferentes, né? Extrair informações completamente diferentes e igualmente incríveis. Né? Então, eu acho que vai ser legal, porque a gente veio de lugares diferentes, só que veio do mesmo lugar, pelo mesmo princípio. Deu caminhos completamente diferentes um do outro, e a gente tá aqui pra complementar um pouquinho, porque eu tô tentando estudar sobre genética, né? Eu ainda não me formei, mas eu tô estudando isso, o meu projeto envolve estudo de genética, de expressão de proteína, e ela estuda de vírus, então a gente vai complementar nossos conhecimentos aqui. A história do T-Vírus, ele começa, na verdade, com o vírus progenitor, que numa tribo fictícia do oeste da África, o pesquisador James Marcus, que é um dos fundadores da Umbrella, ele descobre que tem uma tribo que eles têm uma planta dentro de uma caverna, que é a chamada escadaria pro sol, que ela dá poderes sobrenaturais pra quem come ela. Sendo vida muito longa, super força, super intelecto, mas ela tem uma toxicidade enorme. Então, muita gente morria, mas quem sobrevivia virava praticamente um super-humano. Então, o James Marcus falou com o Spencer que eles eram de uma sociedade completamente fascista e eugenista. Aí, eles acharam, eles eram um grupo de amigos de faculdade e que são microbiologistas, né? E eles resolveram pegar esse conhecimento e foram estudar. E eles conseguiram isolar dessa planta o vírus progenitor. Que o vírus progenitor, como o próprio nome dele diz, é o vírus que deu origem à maioria das armas biológicas que a gente vê em Resident Evil. Que ele é um vírus de RNA, retrovírus, que ele tem propriedades mutagênicas. Então, Então, só disso daí a gente já tem umas coisas legais pra tirar. Isso daí, deles observarem uma tribo, usar um medicamento pra depois estudar qual é o princípio ativo e ver o que causa isso, é uma coisa que acontece direto na indústria farmacêutica. O primeiro antimalárico que a gente descobriu foi a quinina, que foi justamente por causa do uso dos índios.
é que quando os europeus vieram pra cá, eles levaram a malária de volta pro continente dele. Eles pegaram a doença e no século XIV, no século XVIII, químicos franceses viram que tribos da América do Sul usavam a casca da chicona como um medicamento para malária. Aí eles foram isolar os compostos e eles acharam a quinina, que é o que tem na água tônica. Que é o que hoje em dia, até hoje, se usa para tratamento de malária. Então só demoraram 4 séculos para ver o que os índios estavam fazendo, que eles já estavam fazendo muito tempo atrás. Né? O artesanato, que também é um antimalárico, que já foi... como é que fala o nome em português? Repurposing? Ele já foi remanejado, né, para uso também em outras doenças. Ele foi descoberto mais ou menos da mesma forma também, né? Já se fazia um uso muito antigo da Artemisia, né, uma priminha da mesma planta, da mesma que faz o absinto, e já era usado para algumas doenças, né, para alguns tratamentos na medicina tradicional chinesa. O pessoal pegou, foi lá estudar e isolou esse princípio ativo, que eles descobriram que serve para uma série de coisas, né? Então, por um lado, a gente tem essa parte interessante de um reconhecimento, né, e uma busca por entender e confirmar esses conhecimentos tradicionais, mas, por outro lado, a gente tem o problema da apropriação da indústria farmacêutica também, né? Porque vai ver se as comunidades foram beneficiadas diretamente por isso de alguma forma, né? Se elas receberam parte na patente, se elas receberam parte no conhecimento, na publicação, né? Então, acho que é uma das questões que o Resident Evil traz pra gente também, né? Quando eles fazem os testes eu não me lembro em qual país da África que é, no Resident Evil 5. A gente tem novamente essa questão, você está utilizando uma população vulnerável para fazer uma pesquisa científica e está retornando algum benefício para ela, ou você só está explorando ali o que tem na região ou de conhecimento local, né? Exatamente, no Resident 5 a gente vê que tinha instalações da Umbrella na África e, tipo, eles estavam lá, só cagaram pra tribo, assim, você já deu o que queria, foda-se. Exato. Então... E eu tô concentrada aqui, que eu perdi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que curar os ferimentos da Helena, pera. Cadê a Helena? Aí, então, tipo assim, e outra coisa que é interessante é que o fato deles acharem um vírus associado a uma planta parece muito com a história de como nós descobrimos os vírus. Porque o primeiro vírus que a gente conheceu foi o vírus do tabaco, que é o vírus do mosaico do tabaco, na verdade. Exatamente. Eu avisar pra você que eu não me lembro da história da descoberta do vírus do mosaico do tabaco. Mas foi uma descoberta importante porque foi o ponto inicial da virologia, né? Então estavam vendo que existia um agente que eles não conseguiam até então observar com a microscopia disponível à época, né? Não conseguiam ver o que era aquilo, mas tinham ideia de que tinha um organismo causando aquilo. Uma coisa bem legal que a gente faz hoje em dia e que tem essa relação com os vírus também são os testes em larga escala, né? Que é o novo passo, digamos assim, do estudo da virologia, né? Hoje em dia, então, a gente faz, como no Resident Evil, né? Os cientistas, eles montam bibliotecas de compostos ou bibliotecas de produtos naturais, né? E aí você usa essas bibliotecas para fazer um teste massivo contra vírus. Então, o que você faz? Você tem uma plaquinha lá com 384 poços, são pocinhos pequenininhos, que você coloca a célula, coloca o vírus, você já sabe mais ou menos em quanto tempo o vírus leva para matar a célula, e aí você pega uma outra placa igual com essa biblioteca de compostos, né? E geralmente é uma coisa que não precisa estar isolado, o composto. Então pode ser um extrato bruto da planta ou do outro organismo que você queira utilizar, né? E aí você coloca numa plataforma, num robô, ele vai fazer o tratamento dessa célula com o vírus com esse extrato das plantas, e aí depois você olha, o que tiver
algum indício de ação antiviral, aí você pega aquele composto e vai buscar isolar, vai buscar refinar, entender o que tem ali, qual é o princípio ativo que está causando aquilo, né? E isso é uma coisa que ajuda a baratear bastante o custo de produção de fármaco. Porque eu não me lembro ao certo o número, mas o pipeline, né, a linha de produção, para você desenvolver um novo fármaco, ela leva facilmente $100 mil de investimento. E você pode chegar no final e ter uma coisa que definitivamente não funciona, né? Então, essas formas de você de você fazer isso, essa produção em larga escala, ajudam a baratear e deixar mais rápido encontrar um medicamento. Porque senão imagina você testar planta por planta, fazer o extrato, tirar tudo, separar, ver se daí você testa, não funciona contra o vírus. Volta lá do começo e vamos fazer tudo de novo, né? Então, só fazendo essa pontuação que o Resident Evil, eu acho interessante que eles trazem isso também, né? Deles buscarem o produto natural na íntegra e depois eles vão ver no que eles podem se utilizar daquilo na indústria. Você tem que fazer as pesquisas baseadas em alguma evidência de que aquilo funciona, né? Tanto porque a gente tem que escrever a justificativa também de, por que você está pesquisando isso? Porque você quer? Não, você tem que demonstrar que, pode virar um medicamento, tem potencial, vai ser um novo tratamento para uma doença que já existe, já tem tratamento, né? Então, sempre tem uma prospecção antes mesmo de você começar o estudo da virologia ou do desenvolvimento de fármaco ou da imunologia da coisa. É bem interessante. Agora, um problema de apropriação de uma patente, por exemplo, o problema de disponibilidade dos fármacos ou mesmo do interesse na pesquisa, né? Eu trabalho no Brasil com doenças tropicais negligenciadas. Então, são doenças que estão aí faz 100, 60 anos e não recebem financiamento. Por quê? Porque é doença de país pobre. É febre amarela, zika, chikungunya, né? E a gente tem o que a gente chama de drug gap, né? Essas doenças estão aí faz muito tempo, não recebem financiamento bom para pesquisa e você não tem nenhum tratamento específico para elas produzido, sendo que você tem toda a tecnologia do mundo, todo o recurso do mundo para produzir. Então, eu acho que dá pra gente explorar essa questão no Resident Evil também, né? Então, você tem coisas que causam uma super regeneração, como eles mostram até no filme 1, né? Que eles conseguem curar a doença que a menininha tinha. Acho que não é a Cheryl, ela? Não, a Cheryl, ela sim, ela tem uma doença degenerativa e o pai dela consegue curar usando... o G-Vírus. O G-Vírus Sim. O G-Vírus, ele é mais pra esse lado louco da regeneração do progenitor. A gente tem a questão toda da ética em experimentação também, né? Pro que você faz ciência? Você faz ciência militar? Você faz uma ciência que é para ser aplicada na área da saúde, né? Porque como a gente pôde ver na pandemia de Covid agora no Brasil, a gente infelizmente teve... Não diria nem que foi ciência, né? A gente teve um lobby anticientífico para fazer toda essa promoção da cloroquina, dos kit Covid, né? Que claramente não funcionam. Tudo em prol de enriquecimento individual, em prol de uma agenda política desastrosa, né? Que levou à morte de milhões de pessoas. E assessorado por pessoas que têm o conhecimento suficiente para falar que não é esse o caminho, isso não funciona. Então, o que eu acho muito legal do Resident Evil é que, acho que mais nos primeiros, né? Mas ele traz esse papel do cientista, né? Por que você tá fazendo isso? Por que você criou uma coisa com esse potencial de destruir, né? Ou por que você deu essa aplicação para ela, sendo que você poderia fazer tantas outras coisas? Ou qual que é o papel militar ou como empresa da Umbrella Corporation ou dos outros conglomerados, né, em querer produzir isso, sabe? Que, inclusive, isso daí é uma coisa engraçada. O nome da série em japonês é Biohazard, que é perigo de contaminação. Só que em inglês o nome da série é Resident Evil, o mal residente. O hóspede maldito. Não, mas aí que tá. É um trocadilho. Porque tanto o mal residente, porque o primeiro jogo é numa mansão,
Quanto Resident mal. Quanto o residente de medicina mal, o médico mal. Justo. O médico mal, sim. Então, tipo, que é meio que, tipo, uma denúncia, tipo, aos males que ciência mal aplicada pode gerar. Uhum. É muito genial esse trocadilho. Eu só fui parar pra pensar depois, assim, de já ter jogado 50 vezes, pera. Resident Nossa, Medicina. eu tô vendo várias coisas novas do Resident Evil porque você tá me falando agora. Tipo, os nomes dos vírus serem as bases nitrogenadas do DNA, eu fiquei... Gente, eu não tinha percebido. Sim, que inclusive, né, agora que a W puxou aqui, todos os vírus que apareceram na série até agora, tem o T em variantes, né, então tipo o T, nós temos o Abyss, então A, T, nós temos o Golgotha vírus, que é o G, e nós temos o C, que é o Crisálida vírus, que é o do 6. Que é o do 6. Uhum. Então nós temos ATGC, as 4 bases nitrogenadas do DNA. Tipo... Ai, peraí que eu tô... momento tenso. O Ouroboros não é um vírus, mas ele foi criado a partir do T-vírus, né? E tem o U, da uracila, que é do RNA. Mas, tipo, eu acho que aí foi coincidência. Não sei. Não sei. Eles já estão tão alinhados ali. Eu acho que nessa... Eu acho que nessa que o pessoal puxou de vírus, não é vírus... A gente pode falar dessa coisa da edição gênica também, né? Das terapias, dos vetores. Porque é legal que o Resident Evil ele já trabalhou com o vírus, com parasita, com fungo, com bactéria, com tudo, né? E aí como que a gente se utiliza disso também na pesquisa científica, no desenvolvimento de tratamentos, ou mesmo de tecnologias que a gente usa na própria ciência. A gente, eu acho que até antes da gente chegar lá, eu acho que é bom a gente continuar, tipo, aquela história lá de como foi descoberto, né? Sim. Porque uma coisa interessante é que é o seguinte, o vírus progenitor, ele é um vírus de RNA, que é um retrovírus, que ele causa mutações. E uma coisa interessante é o seguinte, vírus de RNA realmente são organismos, dependendo da sua definição de organismos, que causam... não vamos entrar nesse buraco se vírus é vivo ou não. Não, os virologistas vão se estapear. Que eles que são capazes de modificar o DNA, que eles têm estruturas para inserir o material genético deles e no meio do hospedeiro e ele entrar no material genético. Por isso que o nome de retrovírus, ele tem uma... Eu acho que aí a gente pode fazer talvez uma pausa só para explicar antes para as pessoas como que é a estrutura do vírus, o retrovírus. Sim, vai lá. Isso é a sua especialidade. Fazendo uma generalização dos vírus, né? O que eles são? Eles são basicamente um material genético, que pode ser RNA, DNA, de várias formas diferentes. Depois talvez a gente pode abordar isso. Envolto por um capsídeo. Envolto geralmente ou não por um envelope, né? Então, a gente tem essas 3 estruturas que são comuns à maioria dos vírus, né? Então, o material genético, o capsídeo e o envelope lipoproteico, né? Que é feito de lipídios e proteínas. No caso dos retrovírus, o que eles têm de especial, né? Lembra que a gente aprende lá na escola que o dogma da biologia é que o DNA faz RNA e daí o RNA faz proteína? O retrovírus, ele caga pra essa ordem, ele não quer saber. Como o Mick falou, o retrovírus, ele tem RNA e do RNA ele vai fazer o DNA. Então ele vai fazer o caminho reverso, né? E para isso ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, né? Então, guardem esse nome, ele é difícil, mas... E aí, depois que ele transformou o RNA dele, fez um DNA, aí ele vai usar a enzima integrase para conseguir inserir esse DNA no DNA do hospedeiro. E aí, depois, ele vai só usar a maquinaria do hospedeiro para continuar se replicando, continuar produzindo as suas proteínas, né? Só fazendo esse adendo, porque depois, para a gente discutir para frente, é importante a gente saber desses 3 pontos. O vírus precisa entrar na célula, porque ele é um parasita obrigatório.
No caso do retrovírus, ele precisa da transcriptase reversa para fazer essa mudança de RNA para DNA, e ele precisa da integrase para poder entrar no DNA do hospedeiro, ok? Esses são os pontos que vão ser alvo de tratamento também, depois a gente pode falar um pouco mais. Pode tacar para frente, Mickey. Uhum. Então, os vírus, os retrovírus, eles realmente, ao longo da evolução... Eita porra. Você tá morto ou tá morto não morto? Você encontrou um morto não morto aí? Eu acho que ele só tá dormindo. A dificuldade de tratar o HIV é justamente porque ele é causado por um retrovírus e ele entra no seu código genético. Então, tipo assim, uma hora que ele já tá instalado no meio do código genético da pessoa, dificilmente consegue ser retirado, né? Quer dizer, ele não consegue ser retirado. Pois Você pode fazer conter a replicação. Eles têm escolhido por um retrovírus pra ser o vírus progenitor. É genial. Foi uma escolha muito acertada, né? Porque eles conseguem brincar muito até com esses saltos entre organismos que a gente falou, né? Que eles fazem ao longo dos jogos, né? Uhum. Que você tem uma hora é um fungo, outra hora é um parasita, outra hora é um vírus. Eu acho que trabalhando com o retrovírus é uma boa forma de você conseguir transferir genes de um tipo de organismo para outro. Sim. É um bom vetor. O jogo saiu em 99, né? Em 2015 que a gente fez a técnica de CRISPR-Cas9, que é justamente a gente pegar esse mecanismo que o vírus usa para picotar DNA de outros vírus, que as bactérias pegaram de vírus, a natureza selvagem. Sim. E usar isso para a gente inserir os genes do nosso interesse, ou recortar genes onde a gente tem interesse, né? Ok. E para vocês não acharem também que retrovírus, essas coisas são só más, né? Tem muita aplicação na área da saúde. Como o Mick estava falando, né? Tem essa técnica que a gente chama de CRISPR-Cas. Ah, meu Deus, algo mexeu aqui. Essas técnicas, né, de você utilizar de um vírus para entregar um material genético que vai fazer aquele organismo ou aquela célula trabalhar da forma que você quer, foi a tecnologia que foi utilizada naquela terapia que fizeram aqui no Brasil, que praticamente tirou o câncer do cara, né? Que eles chamam de CAR-T, né? Que eles modificam as células T para conseguir ter uma melhor eficiência no combate ao câncer, né? E nada mais é do que isso. Você pode se utilizar de vetores virais para entregar para a célula essa modificação que elas precisam para trabalhar dessa forma. Então, quando a gente fala de vírus, a gente tem, ainda mais por causa da pandemia, a gente tem muito essa noção de uma coisa ruim, uma coisa que causa doença, que causa catástrofe. Mas, na verdade, eles estão muito presentes no nosso dia a dia e até dentro da gente. Porque uma coisa muito legal que descobriram com o projeto Genoma Humano, que foi aquele projeto para mapear todo o nosso código genético, né? Foi a galera topar que, por volta de 5 a 8% do nosso DNA é tudo DNA de vírus. Inclusive, modificações muito importantes para a sobrevivência dos mamíferos, né? Como, por exemplo, a placentação, a criação de placenta. A placenta vem de um gene de envelope de vírus, que foi há muito, muito tempo inserido, né? Tomado pelo nosso código genético. Teve não é nem que teve uma utilidade, né? Mas acabou sendo selecionado para algo positivo e ficou lá. E, inclusive, isso no universo Resident Evil acontece. O vírus progenitor, ele no universo Resident Evil tá desde o Neolítico fazendo todas as formas de filha da puta. Os próprios coronavírus, a gente tem um problema, né, que a gente estava tentando fazer esse reposicionamento de fármaco, que é você pegar um fármaco que já é aprovado para uso humano, que é utilizado em outra função, e tentar utilizar ele como antiviral, né? Então,
E tentaram esse reposicionamento com alguns antivirais que já são, tipo, super bem estudados e que funcionam para muita coisa. E muitos deles não, né? Até então a gente teve pouquíssimos deles que funcionaram. Por quê? A maioria dos antivirais que a gente tem, eles são, vamos lá, termos difíceis, mas vamos explicar. Eles são análogos de nucleosídeo, né? O que é isso? Você tem lá o ATCG, né, as partezinhas de DNA, ou a UCG que você tem para o RNA, que vão compor a molécula, né? O análogo, ele é uma base daquela, só que modificada, de um jeito que, quando ela for incorporada para fazer a replicação do vírus, ela vai parar a replicação, ela vai atrapalhar aquilo de alguma forma. Por que esses remédios não funcionaram contra o coronavírus? A família coronavíride, ela tem um mecanismo, uma proteína, que é responsável por fazer a correção do próprio material genético dela. Então, quando o vírus está fazendo a replicação, tem algumas proteínas que elas são especializadas em passar por essa cadeia do material genético, né, do RNA, ver essas modificações e virar e falar, isso daqui não era pra estar aqui, e mudar pro correto. Então, olha que filho da putinha conseguir fazer isso, sabe? É triste, obviamente, porque a gente ainda tem muita dificuldade, né, em lidar com a Covid-19 no cenário atual. Mas, como virologista, você olhar para isso e não ver a beleza desse mecanismo, né, a elegância desse mecanismo, é incrível. Então, tipo assim... Pode seguir puxando a pauta. Então disso daí, do vírus progenitor, o especial Spencer, ele queria fazer com os amigos da faculdade dele uma farmacêutica. E ele fez vários produtos derivados do progenitor que foram usados como farmacêutico mesmo, mas ele queria ganhar dinheiro mesmo com o exército. E a ideia dele de dominação mundial era modificar pra criar um vírus com 100% de letalidade. Por que isso ia ajudar o plano? Não sei. Só que isso aí não deu certo, porque como todo virologista sabe, se você tem um vírus com 100% de mortalidade, que mata muito rápido, ele não espalha. Exato, ele vai matar o hospedeiro rápido o suficiente para ele não conseguir ser propagado, né? Olha só um exemplo claro, como esse vírus demora para acontecer, o efeito, as pessoas ficam otárias perto uma da outra, quando elas estão claramente doentes. Eu acho que você não sabe falar, né? Vamos só meter o pé, vamos. Bora. Vamos. Aqui. Onde? Cadê? Aqui, na porta. Cadê? Tô gritando pra você. Vamos lá, Dani Fox, nessa vibe de zumbi, vocês podem falar da notícia que cientistas conseguiram reativar o cérebro de porcos por 4 horas depois de abatidos. Cara, é tipo assim, essas coisas daí que falam, é o seguinte, isso daí sempre sai uma notícia todo ano de nós conseguimos fazer zumbi, pessoas voltaram à vida depois, Mas é o seguinte, uma coisa que as pessoas não sabem é que morrer não é uma coisa tipo assim, plop, morri, sabe? É um processo, e tem estados diferentes de decaimento e tudo mais. Então, tipo assim, pouco tempo depois, você ainda tem as suas estruturas, tipo, o cérebro cai primeiro porque ele tem uma demanda enorme de ATP e tudo mais. Então, tipo assim, tipo, uma comparação muito grosseira é que o nosso cérebro é como se fosse um processador de computador. Então, tipo assim, tipo, se você, lá Frankenstein, dá um choque nele, vai passar uma voltagem. Tipo, e você vai ter um breve espasmo. Mas, tipo, isso não é estar vivo. E um problema enorme de você reviver pessoas é que, tipo... beleza, a pessoa morreu de... sei lá... câncer. Você revive, parabéns, ela continua com câncer, você vai ter que resolver o câncer de novo. Então é isso, tipo... Galera, se sair uma notícia que... apareceu um zumbi, aparece uma doença que nem um zumbi... Eles estão mentindo.
Porque, gente, olha só, meu vídeo de zumbi, sabe qual é a tag? Ele começou a subir quando teve lá a notícia da doença nova do Canadá. Por quê? Porque aparece uma doença nova, jornalista já fica louco. Será que é zumbi? Esse foi uma coisa que ficou muito evidente agora com a pandemia de Covid-19, que o jornalismo ele contribuiu bastante também para propagação, às vezes não é nem de fake news, mas de informações erradas, sabe? Ou informações pouco verificadas, ou sei lá, sabe? Porque às vezes o jornalista ele tá preocupado com o furo, não com a informação, sabe? Sim. E aí nessa ânsia de conseguir qualquer coisa pela notícia, eles acabam noticiando coisas de tipo, vírus mortal foi reanimado no Raio Esparta. Tipo, tá bom. Cadê então, sabe? Cadê uma publicação sobre isso? Cadê sabe? Uma coisa que a gente tem que tornar um hábito é você sempre tentar buscar referência. Então, em geral, se a notícia ela é confiável ou ela é baseada numa fonte confiável, você vai encontrar na própria notícia links de onde que ela tirou aquilo. E aquilo tem que te referir ao final a um artigo científico. Né? Nem que seja um artigo que ainda não está totalmente publicado, sabe? Que são esses artigos de revisão. De revisão não, desculpa. Esses artigos em pré-print, que eles falam tanto, né? Então, é isso, tipo... Que, galera, eu acho que eu não preciso falar pra ninguém, tenho muito mais medo de um vírus respiratório novo do que um por contato. Cara, sabe do que eu sinceramente tenho medo? De uma epidemia, alguma coisa por fungo. Sim. Mano, tirar isso, nossa, do organismo, do ambiente é muito chato. O bagulho esporula, você não mata aquilo por nada. Mano, é por isso que eu adoro trabalhar com fungo. É mais capaz sua amostra contaminar outra coisa do que ela ser contaminada. Exato. Inclusive, pra gente trabalhar com vírus, a gente tem que ficar o tempo todo fazendo esses testes de presença de micoplasma e tudo mais, porque absolutamente qualquer coisa pode infectar a cultura e você precisa estar com ela 200% limpa. Mas uma coisa que é esquisita é que o T-Vírus, ele, tipo assim, em especial no filme, parece que um fresquinho quebrou no laboratório, e um laboratório que trabalha com vírus, que sabe que pode espalhar pelo ar, não tem uma ventilação que jogou na cidade. Exatamente, não, olha a planta mal feita pro laboratório de nível de biossegurança 3. Quando você trabalhou com o Covid, você tinha essas... Caralho. Você trabalhava no laboratório de segurança alta desses? Sim, eu trabalhei no nível de biossegurança 3 no Brasil e um 3 mais aqui na Bélgica, né? E é muito engraçado porque... Eu não sei, é estranho, mas você se acostuma àquela rotina, sabe? É muito regrado. Como que funciona, né? Para você trabalhar... O nível de biossegurança 1 é aquele laboratório que a gente geralmente vê em filme, em coisa, né? Que é só o cientista com o seu jalequinho trabalhando lá na cabinezinha, né? Você não precisa de tanta paramentação, tanta segurança. É mais para você não contaminar as amostras. No nível de biossegurança 2, você já tem organismos que podem ser patogênicos, que não são tão facilmente transmissíveis, ou organismos geneticamente modificados. Aí você já precisa ter um treinamento para poder trabalhar nesse tipo de ambiente. Aí sim, você tem que começar a usar um avental que você tira quando você sai, você tem uma sala antes em que você veste toda a paramentação, máscara, mas uma máscara mais normalzinha, né? Porque, em geral, não são vírus que são facilmente transmissíveis. Por exemplo, zika, febre amarela, chikungunya, que você ter as partículas ali não necessariamente vai causar a doença, porque não é por aquela via que ele é transmitido. No nível de biossegurança 3, aí você já acrescenta uma série de medidas. O lugar ele é todo selado, o ar cicla de forma diferente, para ele não sair de dentro da instalação. Aí o nível de biossegurança 3 ele já começa a mais ser aquela coisa que você usa aquela roupa que parece
de astronauta, a PFF2, que sela bem, né? Você usa 2 luvas para fazer tudo, você tem que tomar banho quando você sai e tudo mais. E é engraçado porque você tem que criar hábitos para trabalhar nesse lugar. Por exemplo, a gente toca o rosto por volta de umas 200 vezes por dia. Trabalhando no NB3, você não pode tocar o seu rosto uma vez. Porque se você tocar, fudeu. Você não pode tirar a mão de lá de dentro de onde você tá trabalhando, sabe? Então, tipo, você tem a cabine, né, que a gente chama de fluxo laminar, que ela cicla o ar dentro dela mesma, não deixa nada sair, nada entrar. E aí você tá trabalhando com a mão lá dentro. Você precisa fazer alguma coisa fora, você tira a luva, joga num dispenser com um líquido que é pra matar tudo que existe na humanidade, sai, faz o que você tem que fazer, veste outra luva, faz o que você tem que fazer, e aí você volta. Mas você nunca pode manter esse contato do interior da cabine com o exterior, porque aí filhote, você tá pedindo pra se contaminar. Então, basicamente, tipo assim, pra trabalhar com T-Vírus, eles teriam que ter pelo menos um nível 3, né? Pelo menos. Assim, o que é mostrado no começo do filme é bastante certo, que ele usa aquela cabine pra manipular a amostra e tudo mais. Mas, mano, depois ele catar aquilo com a mão, jogar, e os cientistas estarem voltando do almoço de jaleco. Nossa, mano, aquilo me deu um ódio profundo. Assim, comendo ali dentro. Mano, tipo, gente, tu tá trabalhando com um fucking vírus mortal, você leva comida. Tipo, vai te fuder. Mas falar pra vocês, gente, é um perrengue. Você sente muito um calor insuportável trabalhando dentro do nível de biossegurança 3, por causa daquela roupa toda selada que você tem que usar. A gente emagrece trabalhando lá dentro. De tanto... Você tem limite de hora, né? Você pode ficar no máximo 6 horas lá dentro, porque fora isso não é saudável nem pra quem tá fazendo a pesquisa, né? E... Só que, 2, 3 horas que você passa lá dentro, você soa que nem um condenado, de você sair pingando. Sim. Então, tipo assim, até uma coisa... Caralho! Meu Deus! E eu não morri. E se nós não somos os monstros, afinal? Olha, é bem capaz que nós sejamos monstros. Exatamente, Dani. Se você vê uma pessoa de jaleco na rua, chama de pipoqueiro. A função do jaleco é você isolar o que entra e sai do laboratório. Porque se você... Honestamente, se você sai de jaleco na rua e vai pra cantina, vai pra essas coisas, não tem motivo pra você usar jaleco, usa sua roupa normal. Exato, né? Assim, tipo, você quer se exibir que você é do curso? Sei lá, usa um casaco, uma camisa casaco do curso, não sei. Exato, porque tanto você pode estar levando coisas pra fora que podem contaminar outras pessoas, quanto você pode estar trazendo coisas pro laboratório ou pra a ala médica que você tá cuidando, sabe? Não é legal você misturar esses ambientes. Pra sua segurança e pra segurança de outras pessoas também. Se você acompanhou até o final, não se esquece de curtir e seguir o canal. Se você quiser ver mais conteúdo que nem esse, eu estou ao vivo na Twitch em twitch.tv/sai_mic. Lá eu estou provavelmente jogando algum jogo e você pode falar do que você mais gostou do vídeo. Eu vejo você lá.